Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. No correr das águas, casas, sonhos e vidas se foram. Encostas desmoronaram. Na lama, histórias são reveladas. Rios e lágrimas se confundem. O homem e a natureza em luta pela vida. No programa de hoje, vamos conversar sobre prevenção contra enchentes. Você já passou por esta situação? Será o que o poder público tem feito? Então, não saia daí, nosso programa está só começando. Participam conosco hoje o coordenador municipal da Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, a bióloga e ambientalista Lúcia Pinheiro Rocha e o tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo Henrique Firme. E claro, você como sempre é nosso convidado a participar deste debate. Hoje estamos falando sobre prevenção contra enchentes. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Sejam bem-vindos ao Horizonte Debate, para a gente tratar de um assunto que todo ano nos incomoda. Queria começar com a Lúcia. Qual que é a distinção que a gente poderia fazer entre enchentes, alagamentos, inundações? Porque às vezes nós tomamos, no cotidiano, essas palavras como sinônimos. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Essa definição ela é uma definição teórica de verdade, né? Enchente quando o leito do rio se enche de água de uma forma pausada ao longo de um tempo, né? A inundação é quando esse curso de água se extravasa, né? Uma definição clássica, vocês me corrijam se eu estiver errado. E o alagamento é quando esse extravasamento ocupa ruas e avenidas e as casas das pessoas, o pequeno comércio. Enfim, eu acho que o alagamento é a expansão do extravasamento da água do leito, né? Então, a cheia e enchente o leito, é o rio se enchendo de água, né? Então, de certa forma, em Belo Horizonte, nós temos isso tudo, né? Tudo isso. Semana passada mesmo tivemos tudo isso, né? Tenente Firme, por favor, qual tem sido a filosofia da Defesa Civil? Acho que é um programa, né? Um plano para todo o país, aqueles 4 aspectos de que você me falava nos bastidores. Poderia explicá-lo sucintamente para nós? Sim, senhor. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite ao senhor. Aprendido com o Coronel Lucas, Coronel, os 4 pilares, né? Tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Defesa Civil Municipal e Estadual seguem, todos os tipos de gestão de desastre, sem a prevenção, a gente trabalha justamente para que aquele desastre não aconteça, ou para minimizar de forma que quando o desastre acontecer. O segundo pilar seria a preparação, que segue tanto para a população, em caso de enchente, inundação, que ela saiba as rotas de fuga que elas vão ter, os procedimentos que eles devem adotar, tanto quanto os órgãos de resposta, que seriam o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, na preparação dos seus integrantes para responderem àquele evento. Aí, partindo ao terceiro pilar, já parte a parte de resposta em si. Quando aquele fenômeno acontece, a gente tem de saber responder com maior efetividade e eficiência na gestão daquele desastre. E logo após a fase de resposta, segue a fase de reconstrução, onde que toda a preocupação na gestão do desastre é que o cotidiano da vida das pessoas, daquela cidade, daquela comunidade, retorne à forma que era antes, ou melhor, uma forma melhor do que era antes. Então, são esses 4 pilares da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros: a prevenção, preparação, resposta e reconstrução. Agora, a gente gostaria que acontecesse apenas a primeira, né? A prevenção, e que não houvesse esses desastres que viessem a levar, ceifar tantas vidas, né? Com certeza. Coronel Alexandre Lucas, por favor, o que pode ser feito para prevenir inundações numa região? Olha, essa questão de inundação, de alagamento, de enchente, é uma coisa que está no mundo inteiro. Isso existe um passivo histórico, principalmente no Brasil, Minas Gerais, principalmente. As cidades, elas foram construídas ao longo dos rios. Então, a principal coisa que a gente precisa fazer para evitar os alagamentos, principalmente os alagamentos, é o cuidado com o lixo. Porque o lixo, quando ele não é acondicionado, quando ele não é tratado adequadamente, ele vai para as áreas de drenagem, entopem os bueiros, as bocas de lobo, e aí provocam os alagamentos.
Agora, a gente precisa esclarecer a população que desastres são uma coisa desse século. As inundações e as enchentes, em função do passivo histórico de ocupação desordenada dos leitos dos rios, vão indicar, não só aqui, como aconteceu anteontem em Brasília e no mundo inteiro, nós teremos desastres de inundação, enchente e alagamento, principalmente por causa das mudanças climáticas e dos novos regimes de chuva que nós estamos tendo aí. Tá. Eu quero continuar essa mesma questão com a Lúcia, né? Perguntando justamente as causas desses desastres, dessas enchentes, dessas chuvas torrenciais. Vamos falar um pouquinho, aprofundar isso aí. O Lucas, eu concordo com o Lucas nessa parte aí, mas que é histórico, realmente, as populações ocuparam as margens dos rios, né, inicialmente, mas eu acredito que está faltando alguma coisa para melhorar a parte de prevenção, sabe, Márcio? Eu acho que a população, olha o que aconteceu nas 2 últimas semanas, né? Houve um aumento da pluviosidade mesmo, a água chegou de repente, né? E pegou muito lixo na cidade, pegou muita folha entupindo as bocas de lobo e as águas subiram de uma forma tão repentina que eu acho que se não fosse o feriado, mais vítimas teriam sido feitas, porque o trabalhador estava voltando para casa, ou voltando da escola, e, enfim, ele foi surpreendido por uma inundação abrupta, né? Então, eu acho que, olha, a gente tem um serviço de meteorologia que está cada vez mais avançado, né? E um poder público que tem a obrigação, na minha opinião, de fazer trabalhos voltados para o aspecto preventivo, sabe? De investimento nas drenagens e a própria Agenda 21 para repensar a cidade ambientalmente, porque enchente é uma questão ambiental. O Coronel Alexandre tinha falado do lixo, que eu acho que é uma questão de responsabilidade de todos nós. Mas o desmatamento também poderia ser colocado como uma causa? Claro, o desmatamento é uma das enormes causas, porque, olha, em Nova Lima, na região metropolitana, as pequenas propriedades hoje elas estão desobrigadas de replantarem a mata ciliar. A mata ciliar é que protege o rio do assoreamento. Se o rio está assoreado, ele está raso. E como a chuva, o volume de chuva é o mesmo, o percurso que ela vai passar passa a ser muito menor, ou seja, ela passa com muito mais velocidade, causando estrago por onde ela passa. É quando a chuva deixa de ser bem-vinda para ser alguma coisa temerosa, aquilo que a gente estava falando lá fora. Né? Ou seja, a água é uma bênção, né? E às vezes virou uma maldição. Deveria ser uma bênção e passa a ser uma maldição, né? Tá certo. Coronel Alexandre queria fazer um comentário? A gente tem que separar as coisas. A pergunta foi sobre como prevenir enchentes. Correto. Realmente, essa questão da limpeza, a Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, tem um programa antes do período de chuva que ela capina todos os córregos, ela tira o lixo de todos os córregos, ela limpa todos os sistemas de drenagem. Ou seja, esses são aspectos de que prevenção. Fazem parte de um plano preventivo da Prefeitura. Existe a Estratégia Internacional de Redução de Desastres da ONU, ela recomenda 4 passos, que são exatamente você ter um sistema de alerta proativo, de você fazer ações de prevenção para que o ambiente fique melhor, tenha condição de absorver mais o impacto do desastre, você eduque as comunidades das áreas de risco para que elas possam conviver com as áreas de risco e você tenha uma conscientização da população para que elas saibam se portar, aí a população em geral, não só aquelas das áreas de risco, para que elas saibam se portar diante dos desastres. Belo Horizonte, ela tem programas em todos esses, logicamente precisamos melhorar muito. Agora, não há um passe de mágica chovendo, por exemplo, 30 milímetros em 10 minutos, como aconteceu na quarta-feira passada, um sistema de drenagem que foi pensado para o século passado, para outro regime de chuvas, ele absorver isso. Então, é importante a gente esclarecer que a cidade de Belo Horizonte, até que todas as obras sejam feitas, isso vai demorar muitos anos, ela vai sofrer com alagamento e enchente. Pois não, Tenente Firme, rapidinho, por favor. Destacar a fala do coronel que a preocupação é tanto de todos os órgãos, né? Até o coronel fez um trabalho juntamente com o Corpo de Bombeiros, com os caristas da Academia do Corpo de Bombeiros, já justamente levando aqueles líderes comunitários, os núcleos, né,
daquelas comunidades são mais atingidas pela chuva, para fazerem um curso com os cadetes em relação a esses procedimentos básicos, como se portar em relação quando ocorrer aquele desastre. E também os cadetes foram até os locais, treinando aquelas pessoas, informando sobre quais as áreas, as rotas de fuga, quais todos os procedimentos devem ser feitos em caso de enchentes. Então, esse trabalho está sendo feito de forma integrada, né, da Prefeitura, da Defesa Civil Municipal com o Corpo de Bombeiros. Ok, o primeiro bloco está acabando, mas a gente volta já já. Antes de chamar o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte, que tem por objetivo, sobretudo, construir a Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. E esta obra está nas suas mãos, está nas minhas mãos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre enchentes, alagamentos e inundações. Já passou por uma situação dessas? Então participe conosco, relate sua experiência pelo e-mail ou pelo telefone 3209-0115. Retomando o nosso debate, eu volto com o Tenente Firme. Em Belo Horizonte, quais são os principais riscos de alagamentos? Nós, já mapeados com a Defesa Civil Municipal, é feita a sinalização daquelas áreas que anualmente já são, de acordo com os dados históricos, já sofrem inundação e o alagamento daquelas áreas. Então, toda área que tiver sinalização é uma área de risco. A gente não pode falar que aquela área vai ser inundada de acordo... que a inundação depende da chuva, a chuva em relação ao tempo. Seria a quantidade de chuvas intensificada em determinado tempo. Então, a gente pode falar que aquele local vai ser inundado, mas os locais de risco são sinalizados, as pessoas têm que tomar os cuidados devidos em caso de alagamento daquela área. Ou seja, dependendo da quantidade de água que cair e dependendo do tempo, é possível que haja um alagamento ali. Com Portanto, certeza. esteja atento. Sim, Coronel. Nós temos 80 pontos de alagamento mapeados em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma carta de inundação feita por modelo matemático, inclusive feito por consultorias acadêmicas, com participação de professores. E tem uma carta de mancha falada, que nós aproveitamos aqueles pontos de alagamento mapeados, vamos na comunidade e a própria comunidade, usando os recursos de Google, nos mostrou qual é a mancha falada, a mancha que eles sentem, que eles visualizam. Então, nós temos hoje em torno de 80 pontos na cidade de Belo Horizonte, só Belo Horizonte, não região metropolitana, e desses 80 pontos, nós temos 40 comunidades treinadas para a convivência com aquilo ali. E eu queria, se você me permite, falar sobre as placas de sinalização. Muitas vezes as pessoas criticam aquelas placas. Aquelas placas, elas são fundamentais porque nós estamos socializando o risco. A Prefeitura de Belo Horizonte tem sido exemplo para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, outras universidades. O Banco Mundial veio ver isso aqui. Nós preferimos ser criticados por ainda não fazermos uma obra ali, mas mostrarmos para a sociedade que ali tem um risco, do que julgar aquilo para debaixo do tapete e fingir que não está existindo. Agora, em Belo Horizonte, quais são os principais bairros mais afetados? Olha, a nossa principal preocupação hoje são a Avenida Bernardo Vasconcelos, a Cristiano Machado, ali próximo ao 1º de Maio, o bairro Ribeiro de Abreu, a Avenida Tereza Cristina. Esses são os principais, mas todos os 80 pontos nos preocupam e em 40 deles nós temos comunidades treinadas junto com o Corpo de Bombeiros para que as pessoas adotem comportamento de prevenção. Agora eu queria colocar uma questão meio delicada para a Lúcia como ambientalista, Claro que quando a gente está num debate público assim, é importante a gente ressaltar. Ninguém tem pretensão de absolutidade e ninguém está defendendo uma ideologia. Temos um compromisso com a vida, um compromisso ético. Ou seja, a questão que eu coloco diz respeito a determinadas obras. Por exemplo, é uma tendência internacional hoje a expandir o leito dos rios. Belo Horizonte parece que está fazendo o contrário. Então, há pessoas que criticam e dizem que é uma verdadeira bomba relógio. Boulevard Andradas, Boulevard Arrudas e assim por diante.
Uma prova disso aconteceu semana passada. Uma daquelas tampas de bueiro subiu com um jato d'água de 5 metros, uma verdadeira bomba. Qual que é a posição da senhora a respeito disso? Olha, essa é uma questão ambiental pura e simples. Simplesmente a água não tem um caminho de percolar o solo, ela não infiltra no lençol freático. O terreno da cidade está tão impermeabilizado, é tanto asfalto, que não tem uma forma de infiltrar a água. Agora, então, nisso aí é preciso eximir a prefeitura de culpa, porque ela tem as suas regras para dar um habite-se, por exemplo. mais ou menos. Você sabe por quê? Olha para você ver. Quando a prefeitura dá um habite-se para uma obra, ela considera que 25% do solo tem que estar impermeável. É verdade que, uma vez recebido o habite-se, o proprietário ou o engenheiro vai lá e cobre aquela área e faz mais uma vaga de garagem ou mais alguma coisa. Ou seja, ele vai contra a permeabilização. Mas olha para você ver, a prefeitura poderia melhorar a permeabilização do solo nas praças, por exemplo, aumentando as áreas verdes. Por que o Parque Municipal tem que ter asfalto? Ali não é obra, não é lugar para caminhão pesado, nem passa ônibus, nem nada. Não poderia ter um piso que tivesse uma infiltração de pelo menos 25%? E assim todas as demais praças. Eu acho que prevenção passa por aí, por pensar essa parte o rio fechado embaixo. Como? O rio tem que estar infiltrando água, ele tem que ter vida de rio, porque aquilo não é rio, aquilo é um canal de água, né? E onde que estão os rios? Os rios sumiram. Sumiram porque estão todos eles hoje dentro de tubulões. Tubulão não é rio, né? Tubulão é tubulão. Com isso também eu tenho que dizer, coronel, ninguém está aqui para dizer que isso seja culpa dessa gestão da prefeitura ou daquela, do presente ou do passado. Na verdade, é uma reflexão aberta, que é uma preocupação com toda a nossa cidade. Né? Então, Tenente Firme, com firmeza, vamos lá, me responda. Quais têm sido as principais campanhas do Corpo de Bombeiros para prevenção, para preparação, para saber lidar com essas situações limite? O Corpo de Bombeiros veicula na mídia, né? Normalmente período de enchente, inundação, período de chuvas, campanhas publicitárias alertando a população sobre aquele período, sobre os cuidados que devem ser tomados, principalmente em relação a quando a pessoa estiver em carros, quando a pessoa estiver na rua e começar a vislumbrar que aquela rua vai começar a sofrer o alagamento. Então, são feitas campanhas na mídia, de forma rotineira, avisando e alertando a população sobre os procedimentos que devem ser tomados em caso de enchente e inundação. E sempre ligar para o Corpo de Bombeiros para a gente poder chegar no tempo de resposta, chegar no tempo mais rápido possível naquela emergência. Agora, tem uma outra questão também, a gente fala muito de enchente, inundação, né? Lúcia, até que ponto é possível prever uma enchente? Olha, eu acho que há mecanismos. Você cruza alguns dados, assim, você tem um serviço de meteorologia que hoje tem um nível de acerto muito maior do que no passado. Você conhece a cidade, né? A prefeitura tem essas áreas todas mapeadas, como falou aqui o Coronel Lucas. Então, é possível você saber que vai cair mais ou menos uma quantidade de água acima daquele usual, da média, e ficar de sobreaviso, né? A cidade ficar de sobreaviso, alertando a população, chamando... Por exemplo, fala-se muito na falta de educação ambiental, né? Educação ambiental seria, por exemplo, fazer a leitura ideal das placas, vamos dizer assim. Porque a educação ambiental não é só aquela educação formal que se dá na escola, né? Ela tem que vir do poder público através de campanhas. Então, a gente precisa ver na televisão a prefeitura falando assim, olha, a gente leia as placas, por favor, obedeça, você é responsável também por sua própria vida, né? Nós não podemos estar aqui cuidando de cada cidadão, mas, olha, as campanhas não são feitas de fato, né? Por exemplo, quando a prefeitura vai para a TV ou para os jornais, ela fala de coisas que já foram feitas e não de coisas que para serem feitas, e falam sempre de coisas do passado. Então, eu acho que está esse descompasso. Quando isso acontece, pode ser que haja um uso estratégico político das obras, etc. Né? Está havendo um descompasso, uma comunicação deficiente entre o poder público e a população. Precisa melhorar. Coronel, veja bem, eu defendo a tese de que nós somos também o nosso entorno, né? Da mesma forma que o entorno social influencia em mim, eu também participo e construo esse entorno. Então, eu queria colocar uma questão para o senhor. De um lado, a população, o cidadão, de outro lado, o poder público.
qual que é a função, o papel de cada uma dessas partes diante, por exemplo, do problema das enchentes? Olha, isso é uma ótima pergunta. O poder público ele é um indutor de mudanças e principalmente de construções para prevenção de desastre. E nessa prevenção, nós vamos caracterizar o desastre como um evento adverso, num ecossistema que está vulnerável e que causa danos humanos, materiais, econômicos ou sociais. Esse é o desastre. E o poder público ele tem que usar todo o seu recurso, todo o seu planejamento, toda a sua capacidade operacional para diminuir a possibilidade do desastre, se preparar para uma resposta efetiva e depois reconstruir aquele ambiente dentro de uma condição mais segura que a anterior. Esse é o papel do poder público. E nisso aí, o que a ONU recomenda é que você tenha um sistema de alerta e de monitoramento competente, a primeira coisa. Está no Marco de Hyogo, que é o documento que baliza o que cada cidade, governo, federal e estadual tem que fazer. Por exemplo, a professora estava falando, nós temos em Belo Horizonte, instalados desde o ano passado, 56 estações hidrometeorológicas que vão nos dar condições de verificar o quanto está chovendo em cada ponto da cidade e como que o nível dos rios estão subindo. Então, nós temos hoje condição no Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de emitir um alerta com 2, 3 horas de antecedência. Acontece que, às vezes, o sistema se forma em cima da cidade e aí não tem jeito de fazer a previsão. Ele cai, em 5 minutos você inunda a Bernardo Vasconcelos. O que nós temos que fazer para resumir? O poder público tem que trabalhar com a comunidade para encontrar soluções macro, que são as obras, priorizar obras, e não tem dinheiro para todas, tem que fazer paulatinamente. O poder público tem que treinar a comunidade para a convivência com risco, e o poder público tem que estar presente fazendo ações de prevenção. Tá certo. Ainda dá tempo de mais uma. Obrigado, Coronel. Tenente Firme, que tipo de treinamento o Corpo de Bombeiros oferece, por exemplo, para moradores das várias áreas de risco? O treinamento oferece um treinamento básico, né, que a gente vai trabalhar alguns tópicos que a gente acredita seja importante na situação de desastre. A gente fornece conhecimentos básicos sobre como retirar uma pessoa aquela pessoa passa pelaquela correnteza, igual foi treinado com os núcleos. Como que é a melhor forma da pessoa retirar? A gente sempre fala que não é a pessoa entrando na água. Às vezes tem um objeto, alguma corda que pode lançar para aquela pessoa e trazê-la até a margem. Tenente Firme, desculpe. É uma questão muito importante para falar da função do cidadão, sabe, da população. Se deve enfrentar enchente, se deve sair da enxurrada, o que ele deve fazer? É tão importante para a gente falar muito rápido. Então, eu vou chamar um intervalo. Tá, João. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre prevenção contra enchentes e inundações. Participe conosco pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o coordenador municipal da Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, a bióloga e ambientalista Lúcia Pinheiro Rocha e o tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo Henrique Firme. Retomando o nosso debate, tinha feito uma colocação para o tenente Firme, né? Sim. Qual que deve ser o comportamento da população diante de uma água que vai inundando a rua, a calçada? Detalhes práticos. O que o senhor aconselharia? Bem, então vamos reiniciar aquela conversa anterior. Então a pessoa tem que estar sempre em estado de alerta justamente para as placas de sinalizações, onde eu estou numa área que tem risco de inundação. Então, aquela área sofrendo aquela inundação. Aqui que a gente indica, já a pessoa vislumbrando que o nível da água começa a subir, sempre procurar um local mais elevado onde ela possa se esperar que aquela chuva pare e que a água diminua, né? Então, nunca entrar na água para tentar, às vezes, salvar uma pessoa, salvar um próprio bem. Igual a gente falou, uma mochila caiu na água, a gente tem que ter o peso que
aquela mochila é um bem, mas a gente tem a vida, é nosso bem primordial. Então, nunca arriscar a vida em razão de bens materiais. Então, procedimento nunca adentrar a água para tentar salvar uma outra pessoa, porque aquela pessoa que tentar salvar não possui a técnica necessária para fazer aquele salvamento. E ela se torna a próxima vítima, né? Então, a gente sempre fala isso, algum material que a gente pode treinar, às vezes tem alguma corda, um material que ofereça aquela pessoa para tirar aquela pessoa da água sem que ela adentre, da própria margem mesmo. Coronel Alexandre, por favor. O grande desafio é as pessoas não entrarem nas áreas alagadas. Muita gente está aí cansado para casa, viu uma enxurrada, ou viu um alagamento, ele tenta passar com o carro dele ali. É importante a gente lembrar que ninguém sabe o que está debaixo daquela água. Debaixo daquela água ali pode estar tudo já corrompido, está um grande buraco. As pessoas que nós perdemos em Belo Horizonte nos últimos anos, todas foram em função de tentar adentrar uma área de alagamento para chegar em casa. Agora, aquilo que está acontecendo no Prado diante dessas chuvas torrenciais é algo assustador, né? A água carrega os carros, amontou os carros, faz uma pilha de ferro velho. Isso aí é importante. Aquela região do Prado é uma região, ela é uma região... Abaulado. Ela é muito difícil. Geograficamente, aquilo ali é uma solução muito difícil. O que nós fizemos? Nós sinalizamos aquela área, nós orientamos as pessoas que nesse período de chuva, principalmente no final da tarde, porque as chuvas de Belo Horizonte acontecem no final da tarde, nós sabemos a hora da chuva, não deixar os carros parados, estacionados ali, porque senão pode acontecer uma pancada muito forte e os carros serem levados. E na menor possibilidade de chuva, evitar aquele local, porque a característica das inundações de Belo Horizonte, ela cresce rápido, em 5 minutos enche, mas em 10 minutos ela vai embora. E pode esperar que não vai demorar muito. Ou seja, então prudência não faz mal a ninguém, né? Isso. Queremos aqui agradecer a participação do Clemente Neri via Facebook. Ele diz que temos que trabalhar juntos, governo, população, indústrias, colaborando com a natureza e ela com a gente. Obrigadão, Clemente Neri. A Rita Oliveira, não devemos esquecer que além das autoridades, as pessoas têm que começar a se conscientizar de que o lixo jogado na rua vai acabar inundando de vez a nossa cidade. Rita, fraterno abraço, muito obrigado. O Marco Antônio Costa, ele diz, a população realmente pode e deve melhorar seu comportamento em relação a esta e a outras questões, mas é preciso colocar em xeque a postura irônica, às vezes, de nossos representantes, como a última aí recentemente, dizendo que a população precisa de babás. É obrigação do poder público, diz ele, zelar pela segurança e bem-estar da população. E alerta também, dizendo que não se pode debitar ao poder público toda a responsabilidade. Queria o seu comentário sobre isso aí, Lúcia, por favor. Eu acho que... Eu não quero comentar o que o prefeito disse. Achei que foi um momento, uma frase infeliz. Não comentar a participação do nosso telespectador. A participação dele significa que ele está antenado no nosso programa aí, porque ele está fazendo uma pergunta bastante pertinente, né? E está sintonizado também com as últimas notícias, né? Eu acho que o poder público é o único que tem condições de trazer investimentos no montante suficiente para prevenir e planejar o futuro da cidade, né? Nesse quesito e em todos os outros quesitos ambientais. Com relação ao cidadão, ao comportamento individual dele, eu acho que ele tem que ver que parte que ele quer do Estado na vida dele, que tamanho que ele quer que a Prefeitura ou o Estado insira na vida dele, até que ponto ele tem a responsabilidade consigo e com sua própria família, né? Por exemplo, eles falam muito de educação ambiental e falam como se fosse uma coisa longe na floresta, nos oceanos, mas o ambiente é aquele mais próximo dele, é a casa dele, é a rua dele, é o ambiente construído, é a igreja que ele frequenta, o supermercado, é o bar que ele vai. Então, aquele é o ambiente. E ele, nesse contexto, ele que deveria ser um sintonizador dos seus riscos ambientais, sabe? E não transferir tudo para o Estado. Agora, que o poder público é o único que tem condição de trazer investimentos, né? Por exemplo, o pessoal fala de lixo. O lixo realmente um dos grandes causadores. O lixo, não só esse lixo orgânico, mas as folhas das árvores que caem, que entopem as bocas de lobo, etc. Agora, cabe à Prefeitura limpar a cidade.
Né? Eu fico imaginando, um prefeito que não consegue tirar o lixo da cidade, será que ele consegue trazer investimentos, grandes investimentos para grandes obras para a cidade, se ele não está conseguindo nem tirar o Agora, lixo? por outro lado também, né, doutora Lúcia, acho que cabe a todos nós, cidadãos, não jogar o lixo pelas ruas. Mas isso depende de campanha. Tá certo. Depende de campanha educativa. Onde que estão as campanhas educativas? Deixa eu só agradecer aqui ao Marco Antônio pela participação. Marco Antônio, saudade lá da filosofia. Fraterno abraço. Coronel, por favor. Eu quero explicar para todos que a Prefeitura, imediatamente após cada chuva, o Serviço de Limpeza Urbana entra limpando todo o sistema de drenagem. Agora, o problema é que há um momento e uma forma de se acondicionar o lixo. Se você, durante um período desse período chuvoso, coloca o seu lixo, sabendo que o caminhão vai passar amanhã, aquele lixo que está bem acondicionado ali, ele vai ser arrastado pela chuva e ele vai para a boca de lobo. Uhum. Então, a Prefeitura ela faz a limpeza da cidade, a gente faz campanha nas escolas, campanhas nos locais, talvez não na mídia, precisa melhorar da mídia, mas a gente faz muitas campanhas nesses locais. Agora, a gente explica que não pode, o lixo que vai ser recolhido amanhã pelo caminhão, ele não pode ser colocado à noite num período chuvoso, porque a chuva vai levá-lo. Essa é a cooperação que a gente precisa. Sim. Claro que há outra participação também, de catadores que às vezes abrem o lixo que está bem acondicionado e mistura e espalha pela rua, etc. E gente que joga sofá dentro do rio, essas coisas. Então eu queria resumir essa questão para não voltar nela, a não ser que algum telespectador insista. Seguinte, poder público tem que cuidar da limpeza, saneamento, campanhas, das obras que só o poder público pode fazer. Exato. As instituições, família, escola, tem que cuidar da educação ambiental. E cada um de nós, eu, você, talvez eu mais do que todos, cuidar do nosso pequeno lixo do dia a dia. Isso mesmo. Bom, tem um e-mail aqui, boa noite. No último alagamento em BH, há 2 semanas, a população foi surpreendida com a elevação súbita do nível do Arrudas. Existem razões ambientais que explicariam essa situação? Bom, é o e-mail do Sérgio Heleno Lobar para a doutora Lúcia, a quem ele parabeniza e agradece. Enfim, doutora. Bom, nós falamos isso no primeiro bloco, né? É uma forma, o alagamento é uma questão ambiental, né? Isso não tem dúvida, e ele decorre de vários fatores trabalhando em sintonia, né? Falta de percolação da água nos terrenos, né? Entupimento das bocas de lobo pelo lixo, uma postura talvez um pouco tímida, acanhada dos órgãos responsáveis pela prevenção. Não falo exatamente do Corpo de Bombeiro e nem da Defesa Civil, eu falo do pensar a cidade de Belo Horizonte. É preciso ter uma agenda 21 para a cidade de Belo Horizonte. É preciso abordar a questão ambiental de uma forma profunda e com técnicos e permanente. E eu te falo o seguinte, Márcio, tem muita gente, mentes ilustres em Belo Horizonte, que o prefeito sabe onde eles estão, pessoas que poderiam trazer soluções técnicas para os problemas, porque soluções políticas parece que nós já temos muitas, ou pelo menos se divulgam muitas soluções políticas. Agora é preciso que técnicos assumam a Secretaria de Meio Ambiente e façam projetos para a cidade, projetos de forma consistente mesmo, projetos grandiosos, para prever, para que isso não aconteça nos próximos anos, né? Ok, temos aqui a participação do Lucas Riquetti via Facebook. Todo ano é a mesma coisa, a chuva vem, várias casas e vidas se vão, e a situação continua a mesma. E a Prefeitura e o governo não fazem quase nada, deixando com que no próximo ano a situação se repita. Lucas, eu vou passar para o coronel comentar aqui, por favor. É importante a gente lembrar que existe uma limitação orçamentária. Belo Horizonte gastou-se agora 500 milhões de reais em obras. Quem passar ali na frente da Toca da Raposa vai ver uma grande obra que foi feita ali e que vai evitar os alagamentos, por exemplo, no Córrego Sarandi. Ali não vai ter mais. Então, está previsto para os próximos anos, inclusive para Cristiano Machado, em torno de 2 bilhões de reais de obras planejadas, como a professora falou, com especialistas para dar solução. Então, está se fazendo muito.
Agora, precisa... Tem gente pensando, né? Claro. Ok, eu tenho que chamar o intervalo, a gente retoma no próximo bloco. Ok, Lucas, fraterno abraço, filho, muito obrigado. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Aproveite para participar conosco, ainda dá tempo. Horizonte Debate, @tvhorizonte.com.br. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre enchentes, inundações, alagamentos. Vamos lá, retomando a nossa questão anterior, a gente dizia que precisamos fazer valer os nossos direitos, né? E você dizia com toda firmeza, como sempre, que existem vários núcleos que podem ser reativados, que devem trabalhar como que em células, mas ao mesmo tempo em conjugação uns com os outros. Poderia explicar para nós? Com certeza. O que a gente estava debatendo aqui no momento do intervalo é que o grande desafio, eu acho, da Defesa Civil hoje, dos órgãos de resposta, justamente é o estreitamento da ligação entre o órgão de resposta, o agente público e a comunidade, aquele morador daquela área. Então, quanto mais ativa a participação e mais estreito a ligação entre o agente público e aquela comunidade, melhor será a resposta, né? Porque o agente público vai conhecer melhor aquele local, as características, já vai saber atuar de uma forma mais específica. E tanto aquela comunidade já vai conhecer o agente público. Então, ela vai ter até uma certa melhor, ela às vezes pode ficar um pouco acanhada, conhecendo aquele agente público. Quanto mais rápido ligar para a gente, mais rápido a gente vai começar a chegar ao local. Muitas vezes, igual a gente falando em relação àquele abrigo, o coronel falou, a pessoa às vezes nem sabe as informações. Então, buscar os agentes públicos também, manifestar a opinião delas, as necessidades, que a gente vai tentar da melhor forma possível atender aquela necessidade daquela comunidade. Agora, o ano passado, qual foi o número de mortos por essas catástrofes naturais? O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Estadual, a gente sempre tem um número de óbitos, né, com um marco, para a gente ver a grandeza das chuvas, do período chuvoso, para o Estado. Então, o ano passado foram 20 mortes. E o que nos deixa um pouco preocupados é que esse ano já são 9 mortes em todo o estado de Minas Gerais. Isso significa que as enchentes esse ano, as chuvas, estão mais fortes, mais torrenciais? Não? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, dessas 9 que nós tivemos, 5 estavam num carro, 5 ou 4. Foram 4. 4 num carro, passando por uma enxurrada. Mortes poderiam ter sido evitadas. É difícil Talvez, a gente falar. Sem julgar as pessoas. Sem julgar, claro. E a gente tem que ser solidário à família, mas a gente tem que aproveitar isso para mostrar o seguinte, são 4 pessoas que poderiam ser evitados se não entrasse na enxurrada. E em Belo Horizonte nós perdemos nessa quarta-feira, que também foi assim. Foi passar numa enxurrada e a enxurrada o levou para o rio. Melhor descer do carro antes que a enchente leve o carro. O carro a gente recupera a vida, não. Ou não entrar na enxurrada, claro, que é o melhor. Então, veja bem, coronel, qual que é o número de desabrigados em Belo Horizonte? O que a prefeitura faz com relação ao abrigo para proteger, por exemplo, os desalojados? A gente tem que diferenciar o que é desalojado e desabrigado. O desalojado é aquele que sai da sua casa, vai para a casa de parentes ou amigos e depois retorna. A maior característica de Belo Horizonte é isso, porque as inundações elas começam rápido, mas também vão embora rápido. E aí as pessoas voltam para suas casas. Belo Horizonte é uma das poucas cidades no Brasil que tem um abrigo institucional, Granja de Freitas, com acomodações individuais, pequenos apartamentos, para que as famílias que necessitem de abrigo sejam levadas para lá com dignidade. E ano passado nós tivemos em torno de 50 e poucas famílias desabrigadas, tanto de risco geológico, que são os deslizamentos, quanto das Nesse sentido é importante ressaltar, né? Talvez seja mais interessante levar a pessoa para o abrigo do que para igrejas, escolas, etc. A prefeitura, então, nesse sentido, cumpre o seu papel. Perfeitamente. Lúcia, escola de jeito nenhum, tá né? Certo, porque você claro. levar desabrigado, desalojado para a escola, exatamente no período que a escola está se preparando para um novo ano letivo, receber novos alunos e etc., ela não pode abrigar a população desabrigada e nem desalojada, né? Eu não sabia que a prefeitura tinha esse centro de apoio para os desabrigados e desalojados. Ainda bem que salvaram as escolas
desse... Tá bom. Lúcia, agora, qual que é o risco de contaminação, por exemplo, através das águas das enchentes? Que tipo de doença deriva daí? Que cuidados a população tem que ter? Os riscos são enormes, né? Porque a leptospirose é uma doença clássica que vem exatamente no período de chuva. Ela é difundida através do xixi do rato, que quando as águas sobem, esse produto contamina. A água contamina os alimentos e a população que já está sofrida por estar desabrigada, ela também não fica muito criteriosa na escolha dos seus alimentos, né? Uhum. Então, a gente, nas nossas aulas, a gente fala, olha, não pode ingerir alimentos crus e nem tomar água que não seja clorada, né? E é fácil você, dentro de casa, fazer uma prevenção caseira, né? Umas gotinhas de água sanitária num litro de água, que você não tem confiança nela, ela te livra de uma diarreia, te livra de uma leptospirose e até de uma hepatite. Né? Ok, brigadão, tem muita participação do público aqui. Queremos agradecer a participação de Andréia Nogueira, Marcos Teófilo, Madu Brandão, fraterno abraço. Ao José Horta Guerra, Sérgio Costa, todos eles participaram via Facebook. Nosso muito obrigado, fraterno abraço. A Rosilene do Santa Efigênia, ela diz o seguinte: no meu bairro sempre separo o lixo. Gostaria de entender por que não tem pontos de coleta seletiva no Santa Efigênia, já que isso também contribui para o ambiente. Alguém se sente apto a responder, por favor? Eu poderia te falar o seguinte: a coleta seletiva, ela está ausente em vários bairros de Belo Horizonte. O bairro de Lourdes, por exemplo, é um bairro nobre, o IPTU é altíssimo, não tem coleta seletiva. Agora, não tem coleta seletiva porque a outra ponta da coleta seletiva, que é a reciclagem do material reciclável, ele não existe. Então, Belo Horizonte e São Paulo também, o índice é pequeno, recicla 2% do lixo coletado e não tem usina para reciclar mais. Então, não adianta você fazer coleta seletiva se você não vai aproveitar. Pode até ser uma questão de investimento industrial, né? E o investimento para o futuro, para a vida de todos nós. E que poderia ser feito por empresas privadas, porque sabe-se que o lixo hoje dá lucro, e dá bons lucros, né? Ok, Rosilene, nosso fraterno abraço, obrigado pela participação. O Fernando, do Santa Lúcia, ele diz assim: o poder público não deveria preservar as poucas áreas verdes existentes na capital mineira, evitando assim o agravamento das questões ambientais, climáticas, prevenindo as enchentes? Tenente, por favor. Com certeza, igual a professora sempre falou, né? Quando a gente tem um solo que permite a infiltração da água proveniente das chuvas, a gente diminui o risco, né, das enchentes e inundações. Mas acredito que a prefeitura trabalha nesse sentido, né, na preservação dos parques, na preservação das áreas verdes de Belo Horizonte. Então, é um fator importante, acredito que a prefeitura, com certeza, trabalha nesse sentido. E aumentar as áreas verdes também, né? Planejar o aumento das áreas verdes, que é importante. E fiscalizar também aqueles que cobrem o quintal, que cobrem tudo, né? Você ficou preocupado com isso, né? De fato. Fernando, nosso muito obrigado, fraterno abraço. Para o Coronel Alexandre, quando inunda a Avenida Bernardo Vasconcelos, a água vai para baixo do Minas Shopping. Qual a explicação para isso? É porque ali a água ali, ela faz parte de uma bacia, a bacia do Onça. Então, todos os rios que chegam ali nos bairros, não é só na Bernardo Vasconcelos, nós temos outros que alimentam a bacia do Onça, que posteriormente vai cair dentro do Rio das Velhas. Então, isso há milhões de anos é assim. Só que construíram em cima dessas bacias. E aí é o passivo histórico que eu digo, que nós herdamos e que eu sou obrigado a concordar com a professora que nós continuamos a alguns equívocos. Eu moro em Betim, por exemplo, ao longo da Avenida dos Riachos das Areias, estão se construindo milhares de prédios com apartamentos, onde era uma área livre que recebia toda a água. Pois mas a situação, eu acho que é muito grave. Vai e não dá. O ano passado eu estava tentando chegar no Santa Inês. Alagamento não tinha como passar. Eu dei a volta lá pelo São Geraldo, na Avenida Andradas também. E depois, o medo de chegar no Boulevard Arrudas? Falei, eu vou levar a água aqui, vou ser carregado pela enchente, né? Bom, essa pergunta foi do Robson Biscoiteiro, de São Geraldo. Fraterno abraço, Robson, muito obrigado. O problema das enchentes não é totalmente governamental, é também cultural. O brasileiro tem que ser mais educado.
Na Avenida dos Andradas vemos muitos sofás de todo tipo de sujeira. É o Sérgio de São Geraldo, com certeza, é uma questão de conscientização, irmão. Bom, a Maria Vicentina de Santa Teresa, ela diz o seguinte: na Avenida do Contorno, o lixo ficou acumulado durante 3 dias. Não houve a coleta, contribuindo assim para a poluição das ruas, o que também influencia quando acontece a enchente. Qual a posição da Prefeitura? Coronel, o senhor está apertado aqui hoje. Não, na realidade é o seguinte, tem determinados fenômenos que ele muda os processos da administração pública, e o desastre é um deles. Então, possivelmente ela tenha razão, diante do desastre que aconteceu na cidade naqueles dias, priorizou-se, com todo o aparato da limpeza urbana, desobstruir os canais de drenagem em detrimento do recolhimento do lixo, baseado, inclusive, numa previsão meteorológica que não indicava chuva para esses dias. Então, a gente precisa fazer essa organização, porque senão o Estado vai ficar muito grande, como a professora falou, e todo o aparato do Estado ele vem do contribuinte. E aí nós não vamos ter dinheiro, por exemplo, para fazer obras. E aí fica um ciclo vicioso que a gente não consegue mudar. Mas ela tem razão, pode ter acontecido isso, em detrimento de algum remanejamento prioritário para a gente liberar o sistema de drenagem. Rapidinho, porque nosso tempo está se esgotando, por favor. Não, na verdade, então, o coronel falou mesmo, é uma preocupação, né? A gente tem de ter esse cuidado. E as chuvas de Belo Horizonte se caracterizam justamente pela rapidez. Aí, o alagamento acontece de forma abrupta, mas também aquela água sai de uma forma também rápida. Então, a pessoa aguardar mesmo, tomar cuidado. E o Corpo de Bombeiros sempre fala, não adentre aquela água, né? O grande risco e o grande causa das mortes que acontecem em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Ok, Maria Vicentina, muitíssimo obrigado. Caros convidados, nosso programa chegou ao final. O tempo da televisão é assim, vai tudo muito rápido. Então queremos agradecer a vocês, a participação, as dúvidas que vocês tiraram e toda a explicação e competência. Voltem outras vezes. Antes de encerrar o nosso programa, queria lembrar a campanha Faço Parte, cujo objetivo é manter os veículos de comunicação da Arquidiocese, a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade, mas, sobretudo, a construção da Catedral Cristo Rei. Bom, eu já faço parte, faça parte você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. E outra forma de nos seguir é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte. Conto sempre com você, fraterno abraço.